Nesta edição, conversamos com o otorrino Charles Brum sobre blefaroplastia, a cirurgia de pálpebras. Saiba quando o problema é somente estético e quando o problema afeta a visão. Saiba como é a cirurgia e o pós-cirúrgico. Doutor, a gente pode dizer que a blefaroplastia é a mesma coisa que cirurgia de pálpebras? Sim, exatamente. Blefaroplastia é significado de cirurgia de pálpebras. O que a gente tem que saber, entretanto, é que cirurgia de pálpebra não é cirurgia de olho. Então, a unidade anatômica da pálpebra é totalmente separada da unidade anatômica do olho. Então, a gente tem aqui no gráfico explicando bem que essa parte azulzinha é o olho e a unidade anatômica da pálpebra fica separada e ela é bem constituída. A pálpebra inferior, por pele, tem o sistema muscular dos músculos que a gente chama de retratores e tem uma cartilagenzinha que faz com que ela tenha o formato dela, tanto para a pálpebra inferior quanto para a superior. Falando em pálpebra inferior e superior, isso quer dizer que nós temos 4 pálpebras. Exatamente. Quando se pensa em cirurgia de pálpebra, se pensa em fazer a pálpebra superior. Entretanto, as 4 pálpebras podem ser motivo de cirurgia. A pálpebra superior, o problema principal é a queda da pele. Já na inferior, a pele não cai tanto. O que ocorre é um excesso de gordura, porque nós temos 3 bolsas de gordura na pálpebra inferior. Então, aquele probleminha da gordura não é exclusividade do corpo. A pálpebra também sofre com isso. E com o tempo, essa elasticidade, ela acaba aumentando e essa gordura, ela protrui e faz um abaulamento na pálpebra inferior, que é motivo de cirurgia. Quem é que busca essa cirurgia? Isso é extremamente interessante, depende da demanda. Então, se falarmos em termos de Estados Unidos, quem começa a fazer essa cirurgia são as mulheres, geralmente na faixa dos 36, 40 anos. Claro que a gente está falando de atrizes e atores de Hollywood. Então, por que eles fazem? Eles têm uma exigência extremamente alta. Só que, outra vez, a gente acrescenta um dado aí, que a cirurgia da pálpebra inferior, ela pode ser feita sem cortes. O que é isso? Claro que vai ter corte, mas o corte é inaparente, é feito por dentro da pálpebra. Não há corte na pele. O corte se faz na mucosa da conjuntiva e se faz uma redução da pálpebra, da parte inferior da pálpebra. E essa pálpebra caída, ela pode caracterizar uma doença de pele, ou ela é meramente estética? Bem, o problema de pálpebra, ele é um problema um pouco conturbado no sentido de definição. Mas, cientificamente, nós temos uma patologia que a gente chama de dermatocalase. O que é? Um enfraquecimento da pele com uma queda dessa pele, perda da elasticidade, consequentemente, ela cai. Quando o problema é mais de saúde mesmo, nós chamamos de dermatocalase. Quando é mais estético, nós chamamos de blefarocalase. Em alguns lugares se utiliza os 2 termos como sinônimo, mas algumas vezes a gente enfrenta um pouco de dificuldade, principalmente com as auditorias, de caracterizar esse problema como um problema de saúde. Então, sendo na maioria das vezes encarado como apenas um problema estético. Como é que é essa cirurgia? A cirurgia, bem, nós temos aqui um outro gráfico, nós temos que dividi-la entre pálpebra superior e pálpebra inferior. A cirurgia da pálpebra superior, na maioria das vezes, é apenas uma remoção de pele. Então, nós temos aqui no gráfico um formato ligeiramente fusiforme, que se faz na pálpebra superior, se removendo tão somente a pele. Algumas vezes, há um pequeno acúmulo de gordura numa bolsa medial que nós temos na pálpebra superior, que também poderá ser removida, como tem nessa segunda figura. A sutura é uma sutura que se faz intradérmica, é uma sutura inaparente, entretanto, o fio de sutura que se utiliza é removido, não se deixa. Por quê? Porque a pálpebra
é a pele mais fina que nós temos no corpo. Então, qualquer fibrose, qualquer tecido extra ou material extra que fique ali, ele vai ser aparente. Então, a sutura ela é colocada, entretanto retirada em cerca de 4 a 7 dias. E a recuperação, como é que é? A recuperação da cirurgia de pálpebra depende também de só pálpebra superior ou se está incluída a pálpebra inferior. A pálpebra superior é muito tranquila, realmente é uma cirurgia rápida, uma cirurgia muito boa, muito gostosa de se fazer. A pálpebra inferior, como ela tem um tratamento das bolsas de gordura, ela é uma cirurgia um pouco mais demorada. Existem diversas técnicas para se tratar as bolsas de gordura da pálpebra inferior. Por exemplo, tem um mexicano que vai ao congresso, enfim, que nós conhecemos bastante, que ele gosta de remover um pouquinho da gordura e relocar essa gordura para ter um efeito dos olhos que sorriem, como ele fala. Então, a gente pode utilizar essa técnica algumas vezes. Outras vezes, a gente só faz uma modulação dessas bolsas de gordura com um cautério bipolar. E ainda a possibilidade de apenas abrir essas bolsas de gordura e fazer a redução dessa gordura com o cautério ou simplesmente removê-las, né, com outro método qualquer. Então, há muitas variantes na pálpebra inferior. Logo, como é tecido mole, como o tratamento é mais longo, a recuperação da cirurgia da pálpebra inferior costuma ser um pouquinho mais prolongada do que da pálpebra superior. Esses procedimentos apresentam algum risco? Olha, toda cirurgia tem risco. Então, quem faz cirurgia com responsabilidade e que trabalha já há muitos anos com cirurgia, jamais vai dizer que uma cirurgia não tem risco. Entretanto, há uma hierarquia de risco. Então, há o risco pequeno e o risco elevado. Dentre essa hierarquia de risco, a cirurgia de pálpebra é uma cirurgia de risco pequeno. Mas essa é uma área de atuação do otorrino? Excelente. Sim, é uma área de atuação do otorrino. Entretanto, como a rinoplastia, há otorrinolaringologistas que fazem, outros que não fazem. Depende do quê? Fundamentalmente do treinamento. Na minha residência médica em Curitiba, nós tínhamos um ambulatório de cirurgia oculoplástica. O que é isso? Oculoplástica é a área de atuação que trata disso. Mas não somente disso. Trata de ptoses palpebrais, por exemplo, crianças que nascem com a pálpebra fechada, que tem que ser suspenso. Trata de, às vezes, o olho fica aberto, e isso é um problema quando se tem uma paralisia facial, e tem que se tratar, tem que se fechar um pouco o olho. Às vezes ocorrem tumores na pálpebra, que tem que ser removidos, e toda a pálpebra tem que ser reconstruída. Então, isso que trata a oculoplástica. É natural que também a parte estética fique com esses que detêm todo esse conhecimento. Então, eu faço parte desse grupo, que é um grupo que basicamente é constituído por oftalmologistas e otorrinolaringologistas. Então, sim, se trata de uma área de atuação do otorrino, desde que o otorrino tenha o treinamento adequado e a experiência adequada para tratar esses problemas. Como que esse procedimento pode ser feito aqui no seu consultório? Aqui no consultório, sem dúvida, nós tratamos desse problema. Então, aqui em nível mais estético, então são as cirurgias de pálpebra superior e inferior. É uma cirurgia que se faz de forma particular, porque eu já comentei da dificuldade que nós temos com os convênios, desse entendimento de que muitas vezes pode ser também funcional. Então, a gente acaba optando por fornecer pacotes para os pacientes de uma maneira que seja fácil de fazer e que, mais uma vez, o sonho dos pacientes, muitas vezes a gente vê muito comumente nas senhoras já de meia idade tendo um sonho de retirar aquele excesso de pele da pálpebra superior, que é a cirurgia assim, que a gente faz com o maior prazer para realizar isso. Então, oferece pacotes e tem sido muito bom aqui no consultório.